Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Novo Mundo Convida. Hoje, uma conversa muito bacana com a nossa psicóloga, a doutora Marília Alckmin. Vamos falar sobre reinserção social. Cássia, seja bem-vinda. É muito bacana a sua presença aqui, grande parceira de longos anos conosco. Vou chamar a doutora Marília para entrar com a gente. Eduardo Canamaro, seja bem-vindo. Adriana Oliveira, seja bem-vinda. Obrigado pela participação de todos. Olá, doutora Marília Alckmin, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tranquilo aí o seu link? Tranquilo, tá bom. Tá ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e já quero agradecer a presença, porque eu abri a live, parece que já tinha uma turma aí esperando, viu? Já começamos a escalar antes mesmo da sua entrada aqui. Então, agradecer a presença do Renato, grande amigo, seja bem-vindo, Renato. Camila Alckmin, depois vou dar um tempo para você mandar um oi. Adriana Oliveira, Eduardo Canamaro, que prazer tê-lo conosco. Cássia Capoal está com a gente também, fez questão de estar presente. Bruno Guerra, quanto tempo, Bruno? Depois mande notícias do Rio de Janeiro e aguardamos a sua vinda, sua visita aqui em Tu, sempre de portas abertas. Pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, acredito que deram uma olhadinha na nossa mídia social, nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos estar falando sobre reinserção social com a doutora Marília Alckmin. Mas antes de qualquer coisa, vou te dar uma oportunidade, Marília, de você falar um pouquinho quem é você, do seu trabalho e também poder dar oi para o pessoal que está entrando, né? Fica à vontade, a palavra é sua. Então, primeiro, boa tarde, agradecer a todo mundo que está aí. É muito legal ver alguns ex-pacientes, ver minha filha, que está lá longe, e etc. Né? Obrigada pela participação. Bom, eu sou psicóloga, já formada há 17, 18 anos, e desde então atuando com dependência química. E muitos desses anos aqui na Novo Mundo, entre idas e vindas. Estou sempre aqui, né? Atuando aqui, atuando em outros lugares também. Já tive uma clínica feminina também. E aí estou aqui nesse novo projeto, que para mim é novo ainda, né? Da Novo Mundo, de estar com a proposta da reinserção social, mais do que da internação fechada, como é o que a gente estava acostumado a lidar até 1 ano e meio atrás, quando eu voltei para cá. Uma coisa que eu acho que legal para a gente estar comentando com o público que nos acompanha é que essa proposta, como você disse, que está se acostumando, né, mas que faz parte da base, né, você vem, logicamente, ficar colocando isso na sua rotina e estamos tendo muito sucesso sobre isso. Mas o paciente se continua muitas vezes sendo o mesmo, né? Eu estou falando não da reincidência de paciente, eu estou falando do perfil, o dependente químico, o processo terapêutico. O processo em si, mas o que nós estamos dando é uma amplitude, um repertório novo para esse paciente, para que ele não se sinta derrapando, para que ele não se sinta novamente num processo repetitivo. Então, acho que se você quiser falar um pouquinho sobre a questão, o perfil do paciente continua sendo o mesmo, mas nós, na área profissional, que estamos melhorando e adequando formas de abordagem. Não é isso? Não, é isso. É que, assim, né, o perfil do paciente continua o mesmo, como você falou, mas o que a gente percebeu, eu acho que muitas pessoas, até a Cássia que está com a gente aqui, né, o que a gente sempre percebeu? Era muito baixa a aderência, né, à recuperação pós-internação. Então, a pessoa ficava, às vezes, com a gente 6 meses, 9 meses, 1 ano. E quando saía, muitas vezes a gente percebia que isso não perdurava, né?
E o que a gente via? Que é isso, pô, dentro da clínica tá ótimo, a pessoa funciona super bem, mas na hora que ela saía, ela não tinha o que a gente chama de repertório. Ela não sabia o que fazer com aquilo ali, né? Porque dentro da clínica, dentro da comunidade terapêutica, principalmente, a gente é muito direcionado. Horário de acordar, o que você vai fazer, todo aquele dia é direcionado para o paciente, ele não precisa muito o que pensar. E a hora que ele saía e aí tinha que pensar, muitas vezes quebrava a cara. Então, eu acho que a nossa proposta é exatamente contrária a essa, é que ele já saia daqui com uma bagagem do que fazer, uma bagagem de repertório. Então, e aí a gente vai proporcionando e é onde entra a reinserção, que é a vida cotidiana. Muitas pessoas acham que a reinserção é a ressocialização. Não é. A reinserção é o que a gente vai proporcionar em termos de ideias, possibilidades, trabalhos para esse paciente que está aqui. Então, ele chega, a partir do momento que ele põe o pé aqui, a gente já começa a pensar com ele, em equipe, o que é viável e o que não é viável, qual é o perfil desse paciente. Se ele é um paciente que é viável a gente direcionar para um curso, se é um paciente que já vem com uma história de trabalho. Então, o que a gente pode desenhar para esse paciente, para que ele já saia daqui pensando em continuidade e não em fim de processo e início de outro processo, que daí é quando ele volta para a casa dele, né? Então, eu penso que esse é o diferencial. O paciente é o mesmo, a doença é a mesma, mas a gente mudou a forma de entender e de tratar esse paciente. Eu acho que até auxiliando a palavra reinserção social, quero trazer alguns outros conceitos que a gente acaba trazendo. A palavra imersão, a palavra experiência e também a jornada que esse paciente vai ter no novo mundo. E naturalmente para engrandecer o processo de reinserção social. Então, como você disse, né, é uma questão do repertório, de capilarizar as opções, porque muitas vezes esse paciente, quando retorna para sua residência, encerra, seja qualquer tratamento, ele se vê num limbo praticamente. O que vou fazer? Para onde eu vou? Meu pai está indo trabalhar, minha mãe está indo trabalhar, meus irmãos estão com família, com estudo, e eu estou em casa assistindo Warner Brothers, Sony TV. Né? E a ideia, então, é falar, não, peraí, quando esse rapaz, quando essa paciente, esse ser humano, esse indivíduo estiver na sua casa, ele vai falar, pô, eu já fui para um shopping, eu já fui para uma academia, eu já pratico um hobby, eu já iniciei um curso presencial durante o tratamento, agora eu estou indo para uma segunda fase que vai ser online, porque eu ainda não identifiquei na minha cidade onde eu vou também fazer um presencial. Então, quando ele chega com opções e não naturalmente se sentindo abandonado, sozinho, isolado, que naturalmente foi o que trouxe ele para um tratamento. Acredito que a reinserção, então, tenha esse semblante, né? Exato. E aí, deixa eu aproveitar, Marília, senão eu vou ser indelicado com quem está aqui acompanhando a gente, né? Então, agradecer comentários aqui também da Camila, do Bruno, do Renato, mas temos a chegada também da Suzana, do Christopher Rich, da Regina Tofanin, do Felipe Almeida, do Desenvolvimento Humano, Inácio, grande Inácio, terapeuta. Inácio, fica esperto que eu vou te chamar a qualquer hora para um bate-papo aqui com a gente. E então, agradecer a presença de todos. Eu sei o quanto o tempo de vocês é valioso e vocês também sabem o quanto que é Novo Mundo, junto com os profissionais. Lembrando que a doutora Marília é uma exclusividade também em Novo Mundo. E abrimos especificamente essa live, agora até para mostrar um pouquinho para a turma, a primeira diferenciação da reinserção para a ressocialização. Por que nós estamos abrindo a live exatamente hoje, quarta-feira à tarde? Porque os nossos pacientes estão em processo de reinserção. Nesse exato momento, o grupo de pacientes com profissionais está numa saída externa, que faz parte do nosso cronograma, que foram almoçar fora no restaurante e estão indo ao beach tênis para uma atividade esportiva. Eu acho que aí a gente consegue, talvez, amplificar, Marília, um pouco dessa diferenciação e queria que você pudesse também explicar, então, a partir daí, um pouco mais da ressocialização, mas, óbvio, com esse ensejo da reinserção que está acontecendo exatamente agora no Novo Mundo.
Tá, então, a reinserção é isso aí. Além da gente dar continuidade, dar possibilidade para quando ele sair daqui, eu acho que é legal falar, por exemplo, que a gente também proporciona essas atividades de lazer, porque a gente sabe que o dependente químico, quando tira a droga, ele fica muito com essa dificuldade de encontrar novos prazeres, né? Então, isso também faz parte. Às vezes parece uma coisa boba, né? Ah, um almoço fora, um beach tênis, um cinema que vai no fim de semana. Mas a ideia disso é exatamente que ele vá readquirindo esses hábitos de prazer que são menores, né? Vamos dizer assim, do que o prazer da droga, mas que é onde ele vai ter que aprender a coletar prazer na hora que sair daqui e até que esse organismo volte a responder adequadamente, né? Então, é importante eles passarem por esse processo também, né? Não só o processo de trabalho, curso, né? Mas também de atividades de lazer. E aí o pessoal acha que a ressocialização... você isso. Não, é isso, não é. E ainda acha que ressocialização é tipo um parênteses do tratamento para ir tirar uma folga. Eu vou tirar uns dias de férias em casa. Não é isso, né? Né? Aí, no fim das contas, né? É onde a gente vai trazer a ressocialização. E aí sim, ele vai voltar para casa, para o convívio social dele, o que ele tinha antes de chegar aqui, de uma forma nova, porque agora não é mais, ele saiu de lá usuário de droga, e ele volta dependente químico em recuperação. Então, ele volta são, ele volta sóbrio, e ele volta com uma nova proposta, né? Então, a gente tem que preparar essa família, preparar ele para esse reencontro, para que aí ele vá reaprendendo a viver dentro dessa pequena sociedade, que é a família, e depois a macro, né, que é da onde ele saiu, trabalho de volta, ou ciclo familiar, de amigos maiores, né? Aí sim é a ressocialização. Então, aí a gente está pensando já naquilo que ele vai viver dali para frente, que é geralmente feito no fim do processo dele. E salvo engano, obviamente, na reinserção social, nessa imersão que nós propomos aqui, diariamente o paciente ele vai se acostumando a ter conforto em trazer uma dificuldade, uma situação adversa. Sim. Ele vai começando a ter assim, um porto seguro, que ter dificuldades, ambivalências nos seus pensamentos é normal para toda e qualquer pessoa. Mas ele vai ter uma dificuldade maior se ele chegar na ressocialização e não tiver essa habilidade, que pode culminar, não vou dizer muitas vezes, mas em casos de uma volta ao uso. E o nosso papel é evitar essa volta ao uso. E que ele reconheça que reinserção é algo diário e a ressocialização ele que tem que também propor. Eu acho que uma das coisas vantajosas quando o paciente entende o que é a ressocialização é ele realmente, quando está em casa, algo nesse sentido, numa atividade que ele é proposto pela família para ressocializar, ele ter ação, ele ser participativo, estar atento ao seu entorno, possíveis gatilhos, possíveis situações de proteção familiar que ele tem, para que ele possa valorizar esses pontos. E dali de uma janela de 2, 3, 4 dias, que geralmente, né, as ressocializações começam nisso, quando ele volta com material para trabalho junto com o profissional que o atende. Geralmente é a doutora Marília, né, que já pega... Eu chamo essa fase de ajustes finais, né, com a família, que ele vai para lá exatamente para coletar, não é férias do tratamento, não é um tempo, né, da equipe, não. A ideia é que ele vá realmente coletar mais material, coletar dificuldades ou até facilidades que ele encontre, gatilhos, qualquer coisa que a gente não sabe o que vai acontecer na ressocialização. Pode ser tudo muito bem, a gente prepara todo mundo e pode ser um grande fiasco, pode ter briga de família, pode ter resolver lavar uma roupa suja, pode ter um amigo que aparece. Então a gente não sabe, né? Para nós também é uma surpresa que vai acontecer, e aí na volta é onde a gente vai trabalhar. Por isso que é feito gradual também, né, Francisco? Porque a ideia é o quê? Vai um dia, volta no dia seguinte, né? Vamos devagarzinho, o que aconteceu? Aí vai um pouquinho, um tempinho um pouco maior. E aí, como é que foi? Porque são dois processos aí. É o do paciente que volta
com esse material para trabalhar, e é o da família que também vai ter as percepções que até então ela não estava tendo com esse paciente. Porque aí ela fala por telefone, ela vem aqui fazer uma visita, mas ela não está dormindo e acordando com ele. Quem está fazendo isso é a gente. Então a família também vai passar para nós aí o que achou, como é que foi, se as percepções estão batendo do paciente, da família. Ah, foi tudo ótimo, a família foi com horror. Então, tudo isso vai ser trabalhado, são os ajustes finais. A gente vai começar a trabalhar tudo isso para que esse paciente possa chegar nos finalmente aí ter alta, né? E quando você fala, eu gosto muito desse termo, vamos dizer assim, do ajuste final, para deixar claro para quem nos acompanha na live, ou quem vem assistir, ou que receba o compartilhamento dessa live. O ajuste final é algo que a equipe profissional pula junto com esse paciente. Porque muitas vezes ele ainda tem algumas incertezas, algumas inseguranças. E a família cria, às vezes, um personagem que vai receber que não é o que vai ser reproduzido lá. Então, muitas vezes, quem dá esse ajuste final, quem precisa realmente acreditar nesse processo, somos nós, a equipe multidisciplinar, que dá o respaldo técnico. Óbvio que é mérito do paciente que chega nesse período, né, de uma ressocialização, e também a família que depositou ao longo de um tratamento, né, ter a oportunidade de receber o paciente nessas características para um ajuste final. Mas quando acontecer as intercorrências, é sempre os profissionais que vão estar prontos para segurar isso. Vai cair no nosso colo, geralmente nesse time no primeiro embate, né, doutora Marília, que está aqui com a gente hoje, nossa psicóloga. E eu quero aproveitar mais gente aqui entrando na live, a Fátima, agradecendo pelo papo, Tomás Almeida, Ju Cardoso, seja bem-vinda. E temos aqui também a Juliana, neuropsicóloga, também é parceira do Novo Mundo, né? Trabalhou conosco há um bom tempo. Marisa Zanetti, seja bem-vinda, nutricionista. Olha só que legal, Fabiana Roldan, nossa concierge, mandando um oi e batendo carimbando. Todos aqui no Beach Tênis mandando um abraço. Então, a Fabiana, nossa concierge, acompanhando os pacientes na saída externa, na reinserção social, numa das nossas atividades. Então, pessoal, está praticando beach tênis, está atuando, né, na mídia social, porque tem acesso a notebook, celular, alguns, se eu não me engano, inclusive fazendo home office lá no beach tênis, no espaço das quadras. Então, isso é para poder validar tudo que a gente vem falando. E eu quero aqui, para a gente continuar o nosso bate-papo, fazer um comentário aqui do Bruno. Tive muita dificuldade no início com isso. Tinha medo de entrar sozinho em uma lanchonete, um restaurante, me sentia inadequado. Muito importante essa abordagem. Bruno, obrigado pelo seu comentário. E acredito, Marília, que se você quiser decorrer um pouco sobre isso, você conheceu, né? Também um pouco o caso do Bruno, se quiser decorrer sobre isso, acho que vem de encontro com o que a gente vem falando. Fica à vontade. Então, isso é uma recorrente, né? Principalmente quando é esse processo que a gente vivia antes, né? De interna, tchau. Então, é o que eu falei no começo, né? A gente não dava repertório. Então, é aquela coisa assim, você não pode fazer isso, não, até como ele fala no restaurante, né? Evite hábitos, lugares, pessoas, então um restaurante, um bar. A gente dava muito o não pode. O tratamento era basicamente o que a pessoa não podia fazer. E agora a gente continua com o não pode, mas a gente traz alternativas. E traz, que eu acho que falando agora da Fabi, né? A parte que eu vejo que é importante também, a gente inicialmente traz a alternativa num ambiente totalmente protegido, ou seja, tem um profissional acompanhando, não é, né? Vai lá no mercado e volta. É todo um processo que a gente vai fazer com esses pacientes para que eles comecem a criar essas habilidades de ir no mercado, de ir num salão, num barbeiro, de ir num shopping, num grupo de mutua ajuda, fazer as atividades comuns se sentindo protegido. Então ele já está ali com um profissional que deu esse medinho aí de entrar no lugar, o profissional está ali.
já para bater um papo, para dar uma força, para identificar, para trazer para nós, depois para trabalhar em terapia, né? Então, todo esse processo que a gente vai fazer com esses pacientes, que a gente vem fazendo, de uma forma protegida e onde ele se sente seguro, para que depois ele, ainda aqui conosco, comece a desenvolver essa habilidade de fazer sozinho, para depois a gente ir avaliando a questão realmente da alta, né? De vamos juntos, aí está na hora de ir embora, até a gente quer que vá. Então, aí é todo um processo que não é rápido, mas que eu acredito que traga muito mais sucesso e mais tranquilidade, tanto para o paciente quanto para a família, quando ele volta para casa. Maravilha. E eu acho que uma outra palavra que vem em conjunto é a parte da consistência, né? Não é repetitivo, não é cansativo, mas é consistente. Sempre oferecendo. Para ele ver que não é por falta de opção que ele volta ao uso da substância. Né? Com a consistência de opções, você pode ter diversas ferramentas e que o mundo hoje ele vive também essa parte de cuidado da saúde mental. Existem alguns que o mundo está doente. Ok, o mundo tem, né, suas novidades a serem vividas, porém, na nossa área de dependência química, a novidade ela é benéfica, ela é vantajosa. E é isso que a gente vem se apoiando dia a dia. Quero aproveitar aqui para agradecer a presença da Beatriz Alaion, Deise, Andréa Coelho, psicóloga, Arnandra Bill, nossa enfermeira, também está acompanhando. E também, acredito que assim, já falei, pessoal, Dário Santana, seja bem-vindo. Olá, também temos aqui a Fátima fazendo um agradecimento, devo a vocês o sucesso do meu filho. Que legal, Fátima, agradecemos aí pela consideração. Fernando Rosenberg, Marco Antônio, e aqui perguntando que dia que vai ter uma live sobre comorbidade ou transtorno dual. Marco Antônio, eu vou abrir caixinha de perguntas, tá? Acredito que para segunda-feira. Acompanha, como eu sei que você acompanha, a Novo Mundo, e quando abrir a caixinha, você coloca lá que nós vamos levar em consideração essa sua solicitação. Ela vai ser atendida, pode ter certeza. Então, acho que eu já dei aqui oi também para o Tomás, dei também para a Fátima, para o Denis, para o Fernando Rosenberg, para o Marco Antônio. E aí temos aqui um posicionamento, vamos dizer assim, do Inácio. Incompatibilidade de ideias e ideais são comuns, por isso a necessidade de adesão mútua. Caso seja impossível, a abordagem deve priorizar a adaptação do acolhido, a nova dinâmica, concorda? Olha, Inácio, pelo que eu estou entendendo que você está trazendo para cá, e a gente pode trazer depois novamente esse questionamento, é que a equipe profissional precisa ter repertório para atuar com o paciente, na falta, talvez, da adesão desse paciente. E se for isso, com certeza a gente se sente muito confortável em responder, porque essa é uma das barreiras ou uma das missões que o Novo Mundo enfrenta hoje. Trazer repertório, trazer métodos, inserir esse paciente, quebrar velhos paradigmas de que só existe uma forma de tratamento, um guia a ser seguido, e na verdade não. Tanto é que hoje o Novo Mundo trabalha com uma equipe multidisciplinar, com diversas áreas atuantes, considerando que o paciente ele é único. E para ele ser protagonista, esse paciente ele precisa, ou ele tem a oportunidade de se identificar, seja com um dos profissionais, seja com uma das nossas reuniões durante a semana que nós fazemos aqui. Comentei com o Eduardo Garcia, Marília, acredito que você acompanhou, uma live sobre rotina terapêutica, e lá a gente já identificou que foram mais de 700 cronogramas personalizados desenvolvidos. Eu acho que vem de encontro com o que o Inácio está nos perguntando. Se você quiser falar um pouquinho também sobre o assunto, fica à vontade. Eu quero agradecer novamente o Inácio pelo posicionamento, para nós é muito importante. E mais uma vez aqui o Dário que chegou, Dário Santana, e o Leve Sem Culpa que também está com a gente. Fica à vontade. Então, eu pensei exatamente no cronograma, né? Então, assim, como que começa, né, essa reinserção? E ela começa através de um cronograma, de ensinar esse paciente que chega tão impulsivo a pensar e estabelecer um cronograma próprio, né? Então, a nossa semana já começa assim.
ajudando o paciente a estabelecer atividades, o que ele gostaria de fazer, e aí a gente vai entendendo também o perfil desse paciente, né, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pretende, né, nessa nova etapa. Então, eu acho que isso é o primeiro passo que deveria ser seguido, na verdade, em qualquer abordagem, né, porque todo mundo precisa ter isso, ter um cronograma, ter um planejamento. Então, já começa por aí. Da pergunta do Inácio, aí eu entendi, não sei se entendi certo, em relação ao paciente e à família, né? E sim, às vezes a gente encontra essa dificuldade de aderência mútua. Não é normal aqui conosco, em geral, isso a família, até por se tratar de um tratamento voluntário, eles vêm na mesma ideia, mas já aconteceu. E aí, óbvio, que dentro a gente vai priorizar, né, o paciente, as atividades desse paciente, a gente vai brigar por ele, né? Para que ele consiga fazer atividades, para que ele consiga sair. A gente tem casos de pacientes que começaram a trabalhar aqui dentro, então a família fica insegura, e aí a gente tem que trabalhar com essa família para dar esse voto de confiança, né? Então, isso acontece. E aí, da nossa parte, eu acho que cabe realmente priorizar a necessidade do paciente, né? E tentar, junto, abordando essa família, para que consiga ter sucesso aí no que o paciente se propuser, né? Maravilha. Então, eu não sei se eu entendi certo a questão dele também, até fui reler aqui, mas eu acho que eu entendi dessa forma. E independente da forma nossa de entendimento, nós demos duas respostas, tanto para o Inácio quanto para o público. E essa que é a ideia dessa live Novo Mundo Convida. Lembrando a todos, de segunda a sexta, às 10h30 e às 14 horas. A ideia é trazer conteúdo de qualidade, informação, inovação nesse bate-papo, né? Tirar abrir as cortinas, tirar algumas amarras que as pessoas têm sobre perguntar sobre alguns assuntos pertinentes. Então é importante, a gente conta sempre com a participação de todos, é um prazer imenso, todo e qualquer... Acertamos, o Inácio colocou perfect, maravilha, estamos no caminho certo. Doutora Marília Alckmin, eu quero deixar esse momento agora, porque para você já virou uma tradição nas nossas lives, porque a gente tenta criar um script, um roteiro, mas geralmente você tem muitos amigos, muitos pacientes, família, e às vezes podem ter comentado: Marília, fala sobre tal assunto, comenta sobre alguma coisa, passei por isso alguns dias atrás. Se tem, ou se você quer comentar sobre algo que não foi dito até agora, é o momento, é a hora, fica à vontade, o espaço é seu. Não, assim, as pessoas me perguntam muito do pós-tratamento, né? Da pós-internação, né? E aí eu acho que assim, não tem muito além disso. O que a gente já proporciona aqui já é pensando nesse momento. Isso que eu acho interessante, né? Que a pessoa entra aqui e a gente está pensando como ela vai sair daqui. Então, eu acho que isso, assim, a gente o tempo inteiro já está pensando nisso. Não existe o pós-tratamento, como a gente conversa, existe pós-internação. Então, saiu daqui, a ideia é que dê continuidade. Por exemplo, né, hoje a gente está vivenciando isso. Um dos nossos pacientes que eu atendo está sendo atendido pelo psicólogo que atende ele fora daqui, né? Então, isso não vai bater de frente, isso não vai... Pelo contrário, a gente junta as ideias para que esse trabalho seja mais efetivo e quando ele sair daqui, ele sai dando continuidade com aquele psicólogo que é o psicólogo dele lá fora. Então, eu vejo dessa forma, né? Muitas pessoas, quando sair... A ideia é que ele já saia daqui, já esteja aqui fazendo as coisas que ele vai continuar quando ele sair. Então, eu vejo que esse é o grande diferencial da Novo Mundo e que às vezes fica confuso para as pessoas, né, de entender que tudo que a gente proporciona aqui não é momentâneo, não é para a internação passar mais rápido, não é para ser mais leve, apesar de ter essa consequência, de ser menos pesada, mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que ele vá carregando a mochilinha dele de repertório para chegar lá fora e não ter medo de entrar num restaurante, como falou o Bruno, né? Ou não ficar meio sem saber o que ele pode e o que ele não pode, não ter medo de dar continuidade no trabalho, ele já sai com uma autoestima melhor de quem está enfrentando a vida já desde aqui de dentro. Então, eu
eu penso que seria esse assim, o fechamento. Tá. Perfeito. Eu acho que isso traz realmente o semblante da reinserção social, que além da intenção de apresentar para o paciente algo novo, é que o paciente que está conosco, ele entende que a equipe que o atende sabe o que está fazendo. Nós entendemos os desdobramentos da individualidade desse paciente. Porque muitas vezes eles chegam com diversos problemas, diversas angústias, acreditando que a vida dele tornou por um viés intransponível, impossível de ser melhorado. E aí o nosso papel aqui é falar, calma, não, eu já vi esse filme, mas eu sei por onde começar, eu sei onde a gente pode chegar, mas a gente precisa construir algo. E aí essa reinserção não remete só ao paciente. Os profissionais também têm esse semblante de mudança, de repertório, de construção. Eu acho que isso é muito bacana, a gente pode formalizar isso aqui na nossa fala, né? Aproveita. Literalmente estamos juntos, né? A gente realmente faz todo essa orientação e esse direcionamento com eles, né? Então, o que é necessário agora, o que ele precisa priorizar. O paciente que realmente, né, se deixa guiar é um paciente que tem muito mais chance de sucesso, tanto o paciente quanto a família, sem dúvida nenhuma. Deixar muito enfatizada essa frase, tanto o paciente quanto a família. Porque procuram tanto o tratamento humanizado. E o tratamento humanizado que nós temos por concepção aqui é quando há participação também dessa família, para que nós possamos colocar o paciente como protagonista nessa experiência, nessa imersão que o Novo Mundo oferece hoje, através da nossa equipe. Quero aqui agradecer a presença o Melhor de Salto 2022. Espero que a gente esteja no mesmo stand de tour, espero que a gente esteja junto nessa turma. Eduardo Garcia conosco, Drigo também com a gente. E por aí nós vamos. Mais uma vez a Fátima, agradecendo a equipe. Nós que agradecemos, Fátima. Nós que agradecemos a confiança, a parceria e o vínculo. Para estar finalizando um pouquinho, tudo isso dá certo, funciona quando o vínculo de confiança é construído. Eu sempre falo nas ligações, quando me procuram, para as famílias, olha, eu preciso ter a sua confiança, porque a partir daí eu posso passar por qualquer tempestade com o paciente, que você estando confiante, que nós sabemos o que está acontecendo, nós estaremos trilhando o sucesso. Chega de incertezas, chega de medos e inseguranças que o uso da droga trouxe. Hoje nós vivemos em abstinência e nós oferecemos a recuperação, nós oferecemos a família, a fraternidade de volta. Além de todo o contexto biopsicossocial, mas que eu acho que a gente vai conversar numa outra live, porque nós encerramos agora aqui esse momento. Novo Mundo Convida com a doutora Marília Alckmin. Agradecer imensamente a sua participação, até porque, deixar até claro para vocês, a gente vai encerrar porque a Marília vai fazer um atendimento online com um paciente que está nos Estados Unidos. Então, para vocês entenderem a mobilidade da equipe do Tratamento Novo Mundo. Nós atendemos quem nos procura aqui, quem faz um pós-tratamento conosco, e não é uma questão de, não estou disponível. Está disponível sim, está viajando, vai abrir câmera, vai abrir uma sala e vai ter o atendimento, porque nós acreditamos nisso, na consistência. Doutora, muito obrigado pela sua participação, agradecer a todos que estiveram aqui conosco e deixo aqui para você mandar um beijo para a turma antes da gente se despedir. Obrigada a todo mundo. Fátima, estamos esperando você e o André aqui, uma visita faz tempo. É isso, gente. Obrigada. Estamos à disposição aqui. Maravilha. Uma boa tarde a todos. Amanhã estaremos de volta. Acompanhe as nossas redes, nosso Instagram, que daqui a pouco nós vamos lançar o próximo card e a live de amanhã. Obrigado, doutora. Bom trabalho, bons atendimentos. Vou aproveitar, entrou mais um grande amigo, João Marcelo Emerick. Seja bem-vindo, João. Acompanhe a gente, é um prazer sempre tê-lo conosco. Até uma próxima. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.